Oi, eu sou o Felipe. Para tudo o que você estiver fazendo agora, porque eu preciso te fazer uma pergunta extremamente importante. Você sabe como os mosquitos transam? Os mosquitos em geral surgiram há pelo menos uns 100 milhões de anos. Assim, se a gente for usar mosquito num sentido mais generalista, como qualquer díptero fino de asa comprida, a gente já encontrou o Protoanisolarva juarezii, datando de pelo menos uns 247 milhões de anos atrás. Ainda não tinha a gente, nem outro primata e nem mamíferos. Aliás, não tinha nenhuma flor, nenhuma fruta, e na verdade, a gente não tinha nem dinossauros ainda. E ainda assim, lá estava o desgraçadinho do Protoanisolarva juarezii. Só que, como o seu nome sugere, era só uma larva. Pela sua estrutura, a gente consegue supor que era o estágio larval de um mosquito. Então, o fóssil mais antigo de um mosquito mesmo, como o que conhecemos hoje, é esse em âmbar, encontrado no Líbano, chamado Libanoculex intermedius, de pelo menos uns 100 milhões de anos atrás. E sim, o maldito já aparece sugando sangue. Foram 2 machos encontrados com a anatomia bucal já especializada em chupar sangue, similar à que encontramos hoje. Mas o caso é mais impressionante ainda, porque hoje não existem machos chupando sangue. Os machos modernos vivem de açúcar. Olha só a lacração. Na verdade, machos não se alimentam de sangue na natureza, mas de seiva, néctar, etc. Mesmo que esse artigo de 2023 tenha demonstrado que os bichos ainda assim se atraem por seres humanos. O lance é que, no ambiente controlado de um laboratório, mosquitos já foram observados se alimentando de sangue quando oferecidos. Só que a parte mais doida é que o sangue é praticamente tóxico para os machos. Ou seja, eles não têm o aparato correto para chupar sangue, já que o probóscide é melhor desenvolvido em fêmeas, e mesmo que tivessem, sangue faz mal. O negócio é continuar se alimentando dos açúcares das plantas mesmo. Tanto que as fêmeas também comem isso, mas essa energia do açúcar rápida não é o suficiente para produzir uma gravidez saudável. Para a fêmea produzir os ovos, ela precisa de seiva humana. Então saiba que se você algum dia espatifou um mosquito na sua perna, fazendo aquela explosão de vermelho, você não apenas matou um mosquito, mas uma mãe e seus vários futuros filhotes. É por isso que os mosquitos têm um negócio chamado órgão de Johnston, basicamente um aglomerado de células sensoriais que captam vibrações do ar. É tipo uma orelhinha do mosquito. Nos machos, esse órgão é muito mais desenvolvido e ele usa para detectar a batida de asa das fêmeas. Os machos se reúnem em enxames e ficam esperando ouvir o som de mosquita com tesão. Quando o mosquito pai se apaixona pela mosquita mãe, eles botam para tocar Equalize da Pitty e começam a modular o batimento de suas asas para igualarem as frequências. Essa convergência harmônica funciona como uma senha de pareamento. Olha que coisa bonita. E também é bem prático, porque reduz o erro. Um som fora da faixa esperada geralmente significa espécie errada. E aí ninguém perde tempo. Então, quando dá um match, o macho planta uma porção de sementinhas nela. E assim, a mosquita mãe dá início a um processo estranhíssimo que no final de tudo vai dar origem aos ovos que vão gerar aquelas larvinhas nojentas. E a gente já vai falar sobre essa parte das larvinhas, mas pra gente entender o sexo dos mosquitos, a gente precisa entender as genitálias deles. Mosquitas e mosquitos não têm vagina e pênis. Não na sua definição biológica objetiva. Os órgãos são chamados de bursa copulatrix, no caso das fêmeas, e aedagos, no caso do macho. Então, feita essa consideração técnica, a partir de agora, eu vou continuar chamando de pinto e pepeca mesmo, pelo motivo óbvio de que é mais fácil. Mas você entendeu. Porque quando nasce um macho, uma das primeiras coisas que ele precisa fazer é torcer o próprio piro. O bicho nasce todo molenga, claro, com o seu exoesqueleto maleável, e aí o pintinho dele fica no final do abdômen, apontando pra trás. Se o próprio mosquito não aproveita que tá todo mole e não dobra o pinto na direção correta, seja lá por qual motivo seja, ele corre o risco de enrijecer o corpo naquela posição e aí nunca vai conseguir copular. O Aedes aegypti, por exemplo, precisa fazer uma rotação de 180 graus. É como se você nascesse com o seu pinto nas costas e assim que o médico te desse um tapa, você tivesse que correr para fazer ele e parar na frente do seu corpo. Já pensou isso? Mas beleza, correção de pipi feita, parceira encontrada, o casal faz um amor gostoso. O macho geralmente tem um negócio na ponta do pinto chamada gonostile, que é como se fosse uma
pinça que ele usa para segurar a fêmea no lugar. Se a fêmea gostar do que sentiu, aí ela ativamente estica o abdômen, expondo a sua bursa copulatrix. E aí sim, o mosquito derrama o mocotó. Depois do coito, a mosquita pega esse esperma doado e guarda na espermateca, que é tipo um reservatório para ela usar quando precisar. Isso mesmo que você ouviu, a mosquita é que nem a sua prima, ela tem tipo um almoxarifado de esperma dentro dela. E sim, a mosquita pode armazenar o esperma de mais de um mosquito diferente. Olha só que safada! Em várias espécies existem 2 ou 3 espermatecas, em outras apenas uma, mas o resultado é o mesmo, um cofre que mantém os espermatozoides viáveis por semanas. Até porque, mesmo que um macho geralmente dure no máximo uma semana, a fêmea pode viver até um mês. As fêmeas da espécie Culex pipiens já foram registradas, chegando a viver quase 5 meses. Mas de volta ao assunto, a chave desse cofre é dela. Então, a liberação acontece quando os ovos descem, não no momento que ela acasala. Apesar de o mais comum ser a fêmea acasalar, uma única vez em toda a sua vida. E nessa única vez, ela costuma obter todo o esperma que vai usar para os seus ciclos de oviposição. Isso porque o esperma já vem com um cavalo de Troia. Além do material genético do macho, no fluido seminal entram também proteínas, enzimas, hormônios que se ligam a receptores neurais, alterando o comportamento da fêmea, convencendo ela de que o melhor caminho é a castidade. Assim, a mosquita para de procurar parceiros sexuais e até mesmo começa a produzir um plug copulatório. Sim, isso mesmo que você ouviu. Um plug. O material que vira esse tampão é fabricado principalmente pelas glândulas acessórias do macho e solidifica dentro do trato reprodutivo da fêmea logo após a cópula. Em várias espécies, o macho ainda faz guarda por alguns instantes grudado nela até o tampão da secreção endurecer e o canal ficar vedado. Só que esse tampão não é só um cimento. No caso dos mosquitos da malária, por exemplo, ele vem temperado com um hormônio esteroide fabricado pelo macho, o 20-hidroxiecdizona. E nesse caso, nas próximas 36 horas, a fêmea vai dissolver esse tampão, mas quando ela achar que se livrou do cadeado, esse hormônio vai pingando no corpo dela e ligando o modo mãe monogâmica, o que ajuda o esperma a ser guardado, manda produzir os ovos e ainda mata no nascedouro a vontade de transar de novo e contaminar a produção. Por exemplo, um estudo publicado em 2014 feito com o mosquito tigre asiático identificou pelo menos 198 proteínas diferentes transferidas durante o acasalamento que manipulavam o cérebro da mosquita. Essas bombas bioquímicas mexem com o apetite, busca por criadouro, produção de ovos e, óbvio, a receptividade a novos machos. Isso, claro, se não tiver a intromissão de terceiros, porque o homenagem dos mosquitos é muito estranho. O Wolbachia é um gênero de bactéria que vive dentro das células reprodutivas de muitos insetos e é passada pela mãe para os filhos, porque ela vai dentro do citoplasma do óvulo. Nos machos, ela hackeia o esperma. O macho infectado produz espermatozoides modificados que só geram embriões viáveis se o óvulo também tiver a mesma linhagem de Wolbachia. Se a fêmea não for infectada ou tiver uma linhagem incompatível, o embrião até começa a se formar, mas trava e morre nas primeiras divisões. Ou seja, a bactéria condiciona a reprodução dos mosquitos à obrigação de também reproduzir a própria bactéria. Olha que doideira! E aí, essa incompatibilidade citoplasmática faz com que as fêmeas infectadas tenham certa vantagem evolutiva, porque podem cruzar com qualquer macho e ainda assim ter filhotes viáveis, todos carregando a bactéria, enquanto cruzas erradas são abortadas silenciosamente. O problema é que ao longo de algumas gerações, a Wolbachia tende a se espalhar pela população inteira, e hoje a gente explora exatamente esse truque, porque é um problema para os mosquitos, mas é uma delícia pra gente. Em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil, programas de saúde soltam a Aedes aegypti com a Wolbachia, para que a bactéria se fixe na população. Além de manipular a compatibilidade sexual, ela ainda dificulta a replicação dos vírus da dengue, zika, chikungunya dentro do mosquito, fazendo com que o inseto continue existindo, mas fique bem menos eficiente como vetor de propagação das doenças. Mas enfim, esperma colhido, hora de fazer mosquitinhos. Além de impedir novas cópulas, o líquido seminal vai estimular a produção de uma poção mágica, que vai ser a coisa mais importante de tudo isso: o hormônio juvenil. E sim, é exatamente
esse nome, produzido por uma glândula endócrina chamada corpus allatum. Normalmente, o corpus allatum é a glândula responsável por regular os hormônios que vão controlar a metamorfose, não apenas nos mosquitos, mas nos insetos em geral, exceto nas fêmeas maduras. Então, a ação desse hormônio e alguns outros é importantíssima para preparar o corpo para o sangue que está vindo aí. Porque mosquitos não têm fígados como a gente, mas tem algo parecido chamado corpo gorduroso, e o hormônio juvenil serve para preparar esse órgão para o sangue que vai chegar já já, disparando o desejo de gravidinha na fêmea. O que acontece é que a maior parte das espécies de mosquitos são anautógenas, ou seja, a fêmea é incapaz de produzir os ovos sem uma alta concentração de proteínas, aminoácidos, lipídios, algo que as plantas não podem fornecer. Mas as suas veias pulsando, sim. Basta te encontrar. E para isso, a mosquita tem várias células olfativas sensíveis, principalmente nas antenas e nos pálpebros, que são como pelinhos espalhados na cabeça. E quando você respira, você bota para dentro... Exatamente, nitrogênio, que representa quase 80% do ar que você respira. E claro, uns 20% ou mais de oxigênio. Caso você ainda ache que o ar é feito de oxigênio, fica aí a curiosidade. Esse oxigênio vai para o seu sangue e depois que suas células se alimentam, você bota para fora o lixo que elas deixaram para trás. O CO2. É esse CO2 que a mosquita está procurando. E claro, também as moléculas do seu suor e os restos das bactérias da sua pele. Ou seja, quanto mais você feder, mais alvo de mosquito você vai ser. Então, da próxima vez que uma mamãe arriscar a própria vida para alimentar os seus nenês, seria bom se você pensasse bem. Será que a culpa não é sua? Que é um nojento sem banho do caralho. Mas assim, a sua pele é cheia de bactérias que se alimentam do sebo produzido pelas suas células. E eu sei que é meio nojento falar assim, sebo, mas você pode chamar de secreção holócrina também, se te deixa mais confortável. O que importa é que esse sebo protege a pele diminuindo o atrito e ainda ajudam as células a não perder água. Além de, claro, ser uma ótima fonte de gordura, com triglicerídeos e ácidos graxos, ou seja, um banquete para as bactérias. Aí, as bactérias, depois de se alimentarem bem, cagam na sua pele, deixando para trás ácido isovalérico, ácido lático e outros cheiros que se espalham com facilidade. Assim que ela encontra esse banquete fedorento, que é você, ela basicamente saca do canivete suíço da boca, aquele conjunto de 6 estiletes dentro de uma bainha que eu citei. 2 serrilham a pele, 2 abrem o buraco, 1 vira o canudinho que suga, outro sente onde o sangue flui melhor, e a saliva entra cheia de anticoagulantes e vasodilatadores para o líquido correr fácil. A coceira depois disso é a sua pele reagindo a essa saliva. Enquanto suga, ela joga fora água em excesso pela urina para concentrar proteína. Fica mais leve e consegue voar com o tanque cheio. No intestino médio da mosquita vai se formar uma matriz que separa essa refeição do resto do corpo. E a digestão começa ali. É tipo uma ruptura do estômago. Trabalho é trabalho, diversão é diversão. Os aminoácidos do seu sangue entram na circulação do sangue dela e seguem para o ovário. Ela enche o tanque e volta para casa com proteínas fresquinhas para os seus ovários. Ovário esse que agora pode finalmente marcar encontro com aquele esperma colhido alguns dias atrás, às vezes semanas antes. E assim, nasce uma nova larvinha que vai virar um novo mosquitinho. Uma fêmea para ter a sua vagina concretada e um macho com um peru invertido. Juntos para continuar esse ciclo maluco de te perturbar e causar alergia. A natureza é linda. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima.